Educação à distância, mudando realidades. Eu não vou estar sozinho na nossa aula de hoje. Ao meu lado está aqui o professor Ademar, está aí passando mensagem para vocês no chat Zap, justamente para que vocês possam interagir conosco, né? Não é isso, professor Ademar? Isso. Aquele recadinho para o pessoal. Não foi combinado, mas eu coloquei justamente aqui. Vamos participar. Temas ótimos hoje para debate. Então, você que está aí do outro lado, você que está ligado na aula, vamos participar extremamente para que nós possamos debater nossos temas que são relevantes hoje, não é não, professor Saulo? Perfeito, professor. Muito obrigado aí pelo recado. Antes de iniciar a nossa aula, eu queria só falar um pouco sobre a atividade de percurso, a nossa segunda atividade de percurso. A gente disponibilizou no AVA um painel. Aquele painel que a gente apresentou no final da aula, da teleaula número 2, vocês vão ter que fazer, né, um painel igual àquele numa cartolina ou num papel madeira, para que depois vocês possam ir pregando os post-its ou papéis que vocês tenham recortado com as atividades que vocês vão desenvolver ao longo do projeto. Vale lembrar que o que ficou combinado é que vocês vão ter que fazer um projeto do quê? Da festa de formatura de vocês. Então aproveitem, vocês podem até executar esse projeto ao longo do planejamento de vocês e a gente espera ter o resultado disso aí. Vocês podem enviar pelo chat Zap para a gente poder ir acompanhando. Né? E agora a gente vai ver o que nós vamos ter na teleaula de hoje, ok, gente? Opa. A gente vai aprender hoje sobre a cooperativa, o gerente e a equipe. O trabalho em equipe, desempenho da equipe do projeto, características de uma equipe eficaz, principais desafios do trabalho em equipe, os possíveis problemas no trabalho em equipe, como desenvolver a equipe do projeto, o gerente do projeto e seu papel, execução, controle e gerenciamento de projeto, encerramento do projeto, gestão de projetos e preceitos de cidadania. Então isso tudo aí são os conteúdos que a gente vai estar abordando ao longo da nossa teleaula. A gente está verificando aí que é mais em relação aos recursos de pessoa que a gente tem no nosso projeto e aí finalizando com execução, monitoramento e o encerramento do projeto. Tá? Quais são os nossos objetivos? Por que a gente tem que estudar isso? Né? Para poder conhecer o papel do gerente de projetos, entender a execução, monitoramento e controle de projetos e reconhecer o papel social do gerenciamento de projetos. Né? Como que isso está inserido, como que essa atividade está inserida aí socialmente na nossa cooperativa, tá bom? Então, iniciando aí com o primeiro tópico, a cooperativa, o gerente e a equipe, tá, gente? Ó, a estrutura da cooperativa é que vai definir os recursos e papéis de cada um destes dentro dos projetos desenvolvidos. É claro que quanto maior é a sua cooperativa, quanto maior a estrutura dela, com certeza você vai ter mais recursos materiais, recursos pessoais, e até recursos financeiros. Tá? Então, é o porte da cooperativa, o tamanho dela que vai definir o que vai ter de recursos disponíveis e quem vai ficar à frente de cada projeto dentro dessa cooperativa. É crucial que sejam definidas as responsabilidades, que são as obrigações, papéis, deveres ou tarefas da pessoa ou da equipe. Tá? Na verdade, aqui a gente pode colocar no lugar desse ou, até riscar aqui, um E da equipe, né? Então você tem que definir os papéis individualmente, tá? O que cada pessoa vai desenvolver ao longo do projeto e também o papel da equipe como um todo. Tá? Então você tem que delegar essas responsabilidades para que cada uma possa saber quais são as atividades que elas têm que estar executando e quais são as atividades que elas são responsáveis ao longo de todo o projeto. Tá? Isso tem que ficar bem claro para que nada possa ocorrer e as pessoas não se sintam meio que perdidas dentro da execução do projeto. Lembrar, professor Saulo, lembrar que quando nós falamos da questão da estrutura da cooperativa, você que já estudou na parte de administração a questão do organograma, e aí você já define direitinho
a questão, né, desse instrumento importante em qualquer empresa, em qualquer cooperativa. Porque, por menor que seja a sua cooperativa, vou abrir uma cooperativa com 2 pessoas, 3, não importa. Você já começa a estruturar a sua cooperativa com essa ferramenta, e essa ferramenta ela pode ser modificada com o crescimento da cooperativa. Você vai modificando o organograma e aí você segue organizado dentro da sua cooperativa. Né? Perfeito, professor. Você vai definir as responsabilidades dentro da cooperativa e, além disso, você tem que definir as responsabilidades dentro da equipe que está executando o projeto. Ok? Como o professor disse, cooperativas novas, a gente sabe que você vai iniciar com poucas pessoas. Então, você tem lá 2 cooperados, 3 cooperados, e aí, geralmente, essas pessoas são responsáveis por tudo. À medida em que as coisas vão crescendo, você vai ter que delegar novas atribuições, tá? Isso também é comum dentro do gerenciamento de projetos. À medida que você vai acrescentando pessoas, você vai delegando novas atividades. Não é muito comum, tá? Você mexer na estrutura da equipe do seu projeto. Mas isso aí pode acontecer e você tem que estar sempre fazendo essas revisões, essas atualizações de quem é que vai ficar responsável pelo que dentro do seu projeto. Tá? Então, continuando aqui sobre as responsabilidades, né? A equipe como um todo deve possuir autoridade, poder de decisão que possibilita a execução das tarefas do projeto. Esse tema aqui é bem legal, porque o que acontece? Uma equipe de projeto, geralmente, ela está subordinada. Ela vai ser subordinada a um departamento, ou ela vai ser subordinada aos cooperados, ao dono de uma empresa, enfim. Ela vai ter uma subordinação dentro do meu projeto, tá? Dentro da minha cooperativa. Só que, no entanto, ela tem que ter autoridade para decidir as coisas em relação àquele projeto. Ela não pode ficar amarrada às decisões da cooperativa. Não é isso? Vou dar um exemplo aqui. A gente precisa fazer aquisições para a nossa cooperativa. Já imaginou se todas as aquisições, vou precisar comprar caneta para poder realizar atividades do meu projeto. Se eu precisar comprar caneta e eu tiver que ter autorização do diretor máximo da minha cooperativa, ou então do colegiado da minha cooperativa para poder executar essa atividade simples, que é comprar uma caneta, eu vou estar tendo dificuldades para realizar todas as atividades do meu projeto, porque isso vai estar muito engessado, muito burocratizado. Não é isso? Então, o que você tem que ter em mente? A equipe do seu projeto, ela tem que ter essa autonomia, essa autoridade de decidir as coisas, mas em relação ao quê? Ao projeto, não é isso? E não em relação à cooperativa. Então, tudo que diz respeito àquele projeto, ela vai conseguir tomar decisões por si só, e claro que isso vai ter que ser levado para colegiado, enfim, para todo mundo da cooperativa, para que todos possam tomar conhecimento, tá bom? Em projetos, gente, a comunicação é fundamental para determinar o sucesso ou fracasso, tá? Desta forma, a organização deve possuir um sistema de comunicação eficiente. Já ouviu falar em rádio corredor, professor Ademar? Rádio corredor? Rádio corredor? Não? Rádio fofoca? Já? Já, né? É muito comum a gente ter dentro de cooperativas, organizações, o famoso rádio corredor. A comunicação corre muito de forma não oficial, não é isso? Então vai um passando ali no bebedouro, vai tomar uma água, encosta o outro, aí já vai, você ficou sabendo que a cooperativa vai fazer aquisição de 10 carros novos, não sei o que lá, e começa aquela discussão. Aí a pessoa não tem conhecimento, às vezes, do que está acontecendo dentro do projeto, e aí começa a opinar de forma negativa. Mas poderia ser feito diferente, poderia ouvir as demais pessoas da cooperativa, e aí vai tomando uma proporção que, às vezes, foge da gerência até do gerente do projeto. Então, o que você tem que ter dentro das organizações e dentro da equipe do projeto? Você tem que ter um sistema de comunicação eficiente. Não é isso? Dentro das disciplinas EAD, a gente utilizava o AVA, não é? Hoje a gente viu que o AVA, a gente tem um resultado melhor utilizando o ChatZap para poder ter essa interação com vocês do que o AVA. Significa o quê? Que dentro desse projeto que é lecionar no curso de cooperativismo, a gente está buscando ferramentas mais eficientes de comunicação. Melhoria do processo. Né? Melhoria do processo. Muito obrigado aí, professor. Então a gente tem que estar sempre buscando ter essa comunicação eficiente, não é isso? Para que nada possa ficar
meio desentendido ou aquela comunicação com chiados, e aí ao invés de virar realmente uma comunicação efetiva, vira fofoca dentro da organização. Isso não pode acontecer dentro da equipe do projeto, tá? Porque a gente vai ver aqui mais para frente, a equipe ela tem que ter bastante afinidade, não é isso? Então você tem que conhecer bem aquela pessoa, conhecer bem o trabalho daquela pessoa. Você não precisa ser amigo, nem precisa amar aquela pessoa, mas você tem que ter o respeito, conhecimento daquela pessoa para que você possa ir trabalhar em conjunto com ela da melhor forma possível. Ok, gente? Então, no gerenciamento de projetos, a organização da cooperativa ela vai abranger 2 aspectos, tá, gente? O primeiro deles é definir a estrutura organizacional interna da equipe do projeto, ou seja, ela vai dizer como que essa equipe vai trabalhar, qual é o espaço que essa equipe vai ter para poder trabalhar, desenvolver as suas tarefas, qual é a autonomia que ela tem, se ela vai participar de decisões estratégicas dentro da cooperativa, se ela vai participar das reuniões de diretoria, enfim, quem vai determinar essa estrutura é a cooperativa, ok? Da equipe. E vai definir como disponibilizar a estrutura temporária do projeto dentro da estrutura permanente da cooperativa. Não é isso? Lembrando que o projeto é um esforço temporário, então a gente tem que disponibilizar esses recursos. Não é isso? Essa equipe do projeto vai precisar de transporte. Às vezes eu tenho uma cooperativa rural e aí as atividades que eu tenho do meu projeto, dessa equipe, eu consigo desenvolver de uma forma melhor, mais eficiente, mais rápida se eu trabalhar dentro da cidade. Então, o que a cooperativa pode fazer? A cooperativa pode alugar um espaço na cidade, só para poder colocar aquelas pessoas do projeto. Assim, não, para a gente realizar essas atividades, né, aquisição dos 10 carros que eu falei da cooperativa, a gente vai alugar uma sala comercial no centro da cidade, por 10 dias, 20 dias, enfim, o tempo que o gerente do projeto determinar ser suficiente para poder realizar aquelas atividades, ok? Então, quem vai determinar isso é a cooperativa, tá? Aí entra todos os associados, ou então entra a direção, enfim, é algo que é estratégico e é algo que vem da alta administração, ok? Isso não é determinado dentro das equipes de projeto. A gente não trabalha sozinho, não é isso, professor? A gente sempre tem aí uma equipe, ninguém é sozinho. Então, o trabalho em equipe, ele exige muitas coisas da gente enquanto indivíduo e também da gente enquanto coletivo. Não é isso? É bem difícil. Eu gosto de dar um exemplo aqui, professor. Você tem uma turma muito unida, não é isso? Até que você decide passar o primeiro trabalho em grupo. O professor Ademar aqui, ele tem experiência também na docência, nos cursos aqui do Instituto Federal, e aí você tem ali a turma toda satisfeita, todo mundo sorridente, mas quando a gente vai propor um trabalho em grupo, aí você vê uma certa divisão. Divisão das pessoas, com essa pessoa eu não gosto de trabalhar. Fulano enrola demais, não é isso? Sempre tem, o Saulo é devagar. Então sempre tem insatisfações. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, é um pouco mais difícil a gente poder escolher com quem a gente vai estar trabalhando. Não é isso? Então, assim, a gente não tem como escolher as pessoas que vão estar do nosso lado. Certo? Então, o que acontece? Você tem que tratar essas habilidades, você tem que trabalhar de forma que você consiga ali agregar não. Que você consiga, como é que eu posso dizer? Trabalhar da melhor forma possível com a outra pessoa. Tá bom? Então você tem que ter essas habilidades, gente. Então trabalho em equipe, lembrando que você nunca vai trabalhar sozinho, é muito difícil você ter que executar um projeto sozinho. A gente vive em sociedade, então a gente sempre vai estar dependendo de outras pessoas, ou seja na execução direta do nosso projeto, ou seja lá de um fornecedor, ou seja de um parceiro, enfim, a gente nunca vai estar sozinho. Tá? Nessa questão, professor Saulo, é o que está em voga hoje. Flexibilização, né? Então a pessoa ela tem que buscar dentro de um grupo ou de uma equipe que é melhor essa flexibilidade, né? A pessoa ceder em determinados momentos, né? Saber aceitar a opinião do outro, saber aceitar o próximo, é dessa maneira que a equipe desenvolve-se melhor, né?
Verdade. E aí a gente vai, né, dentro do mercado de trabalho, são pessoas que pensam diferente da gente, graças a Deus, né? Pessoas que agem diferente da gente, pessoas que têm culturas diferentes. Então é muito comum que os conflitos aconteçam justamente quando a gente coloca pessoas distintas para poder trabalhar. Dentro de um projeto que exige um esforço contínuo de todo mundo, aí os atritos surgem de uma forma mais acalorados, mas a gente tem sempre técnicas e tem sempre como gerenciar tudo que isso acontece dentro do trabalho em equipe, tá bom? Então a gente vai conhecer agora um pouco dessas habilidades, o que a gente tem que estar desenvolvendo para poder trabalhar da melhor forma possível com as demais pessoas do nosso projeto. Então, gente, as habilidades no trabalho em equipe são algumas das principais características procuradas nos profissionais da atualidade. Essas habilidades possibilitam ao ambiente corporativo que as atividades sejam realizadas com maior rapidez e eficiência, além de estimular a qualificação de cada profissional. Então, gente, você tem que trabalhar em equipe, é isso que o pessoal busca hoje em dia, né? E existem equipes que trabalham até pessoas longe uma da outra, né? A pessoa está aqui em Porto Velho, a outra está em Ariquemes, eles se comunicam através de ferramentas que a gente tem aí disponíveis na internet, ou seja, até pelo próprio WhatsApp, trocam mensagens, trocam trabalho, trocam informações e aí vão construindo tudo o que se precisa para desenvolver alguma atividade específica. Tá? Então isso é muito comum e as empresas corporativas hoje todo mundo está com esse olhar especial para essas pessoas que conseguem trabalhar dessa forma. Tá? A gente tem até a questão do home office, não é? Você consegue trabalhar em casa, interagindo com outras pessoas dentro de uma equipe, sendo que você não necessariamente não precisa estar ali presente com todos os demais para desenvolver alguma dessas tarefas do nosso dia a dia. Ok, gente? Além disso, o trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que se mostra importante para a execução de um projeto, pode ser considerado um risco eminente, pois o convívio entre pessoas de culturas, saberes e costumes distintos pode gerar atritos. Vejamos algumas dicas para aprimorar o trabalho em equipe. É justamente aquilo que a gente falou, né? Eu não sei se todos aí têm irmãos, mas quem tem irmão vai se identificar com o que eu falei. Você passa a sua vida toda ali, né? Você cresce junto, vai para a adolescência, às vezes até um pouco da vida adulta, até a pessoa sair, constituir uma nova família, procurar ir para um novo lar, mas você passa a sua vida toda convivendo com uma pessoa que é parente seu, foi criado da mesma forma, pai e mãe ali com os mesmos objetivos em comum, mesmo conhecimento. Você tem atrito com essas pessoas? Imagina dentro do mercado de trabalho, dentro da equipe de um projeto, que você chega, às vezes você tem profissionais ali que tem 1 mês dentro da cooperativa, 2 meses, não conhecem como que funciona, não sabem da vida um dos outros, aí é que você vai ter mais atrito ainda, né? Então, assim, é muito comum que isso aconteça dentro dos projetos. E aí a gente tem que ter essas habilidades. Para quê? Para que esse risco de conflito, a gente possa colocar ele um pouco distante do nosso projeto e que a gente possa aí desenvolver, né, os nossos objetivos sem ter nenhum problema, gente. Bora ver quais são essas habilidades, tá? A primeira delas, gente, é melhorar a comunicação. Tá? Tenha empatia, ou seja, coloque-se no lugar do outro. Isso é muito importante, tá, gente? Ouvir a todos os diferentes pontos de vistas. Não é isso? Você tem que ter sempre empatia. Você tem que ver quais são os reflexos das suas ações. Se você estiver no lugar da outra pessoa, o que isso pode gerar de prejuízo ou de benefício para você e para aquela outra pessoa? Tá? Ouvir a todos os diferentes pontos de vista, isso é fundamental também. Você tem que ter em mente o que as demais pessoas do seu projeto, da sua equipe, estão pensando. Ok? Às vezes você acha que é uma coisa tão óbvia, mas quando você vai colocar em discussão, você consegue ver que existem vários pontos de vista. Né? Às vezes a gente vai fazer o projeto de uma palestra, vamos fazer uma palestra para os nossos cooperados. Né? Isso é educação financeira pessoal. A gente viu que os nossos cooperados eles estão precisando, estão bastante endividados, está aí dificultando o trabalho em equipe, está dificultando a harmonia dentro da nossa cooperativa, e a gente vai trabalhar isso de uma palestra. E aí você pensa que uma palestra é algo simples, não é isso? Então você vai lá, não, a gente reúne todo mundo,
coloca lá 2 horas de palestra, serve alguma coisa, beleza, na sua cabeça está tudo ok, só que quando você vai pensar, quando você vai discutir isso com as outras pessoas, você vai ver que surgem pontos de vista diferentes. Aí tem gente que vai dizer, por que a gente não vai atrás de um auditório de uma faculdade, por exemplo, que tem toda a estrutura para a gente poder acomodar nossos cooperados da melhor forma possível. E aí vão surgindo pontos de vista diferentes, você vê que aquela atividade fácil acaba sendo algo que não é tão... que as pessoas tendem a divergir daquilo que você considera ali bem básico, tá bom? Outra coisa, gente, a gente tem que ser racional nas nossas negociações. O professor bem falou aqui, questão da flexibilidade, você tem que ser flexível nas suas negociações. Tem gente que não aceita perder nunca, né? Ter autocontrole e estimular o diálogo, não é isso? Essa questão de ter o autocontrole é crucial também, né? Você não pode deixar a emoção ali superar a razão e acabar partindo, às vezes, numa discussão, num diálogo. O diálogo vira uma ofensa e aí você parte até mesmo para a agressão, tá? Então, a gente tem que ter sempre domínio, tem que ter nosso autocontrole para que a gente não possa prejudicar de forma alguma uma outra pessoa ou até mesmo os objetivos do nosso projeto. Além disso, gente, a gente tem que eliminar os ruídos, acabar com a conversa de corredor, ok? Vamos fazer reuniões semanais, que é o que está aqui no tópico abaixo. Realize reuniões semanais e mensais para atualização das discussões dos principais pontos. O que é isso, gente? Ao invés de você estar conversando pelo corredor com as pessoas, aquela rádio fofoca que a gente diz, você faz reuniões, beleza? Vamos reunir todo mundo da nossa equipe aqui e vamos tratar o que está acontecendo. Às vezes, como são atividades isoladas que a gente tem no nosso projeto, eu posso estar fazendo uma atividade, o Ademar pode estar fazendo outra. Eu não vou ter esse conhecimento, então as dificuldades que o Ademar enfrentou, eu não vou saber. E aí, quando eu tiver que realizar essa mesma atividade em algum outro projeto, eu já não vou ter mais a expertise, né, que o Ademar teve para poder contornar essa situação. Então, além de compartilhar conhecimento, você vai eliminar tudo que é tipo de ruído dentro da comunicação, se a gente trabalhar dessa forma, com reuniões mensais, semanais. Existem equipes que fazem trabalhos complexos, pessoal que desenvolve software, que eles fazem reuniões diárias. Então, iniciou o dia, faz uma reunião. Essa reunião não é de 2, 3 horas não, tá, gente? 15 minutinhos, só para todo mundo poder se alinhar, saber o que está acontecendo, e aí você já parte para a execução das suas tarefas, ok? Então, gente, eliminação de fofocas e conversas paralelas, isso é fundamental. Criação de murais e agendas, né? Isso para você poder colocar ali informações. Isso aí é muito importante para quando a nossa cooperativa é muito grande, a nossa equipe é gigantesca, e a gente cria murais para a gente poder colocar lá as atas das nossas reuniões, os resultados que a gente obteve. E aí aquela pessoa que não pôde comparecer, ela vai lá no mural ou numa agenda e consegue saber o que houve sem ter que procurar alguém, digamos assim. Ok? Além disso, você tem que ser um profissional proativo, tá, gente? A equipe deve conhecer como cada um trabalha, quais seus objetivos e suas expectativas. O que isso significa? Todo mundo da equipe de trabalho, ela tem que se conhecer. Tem que conhecer ao menos que profissional é aquele que você está trabalhando. Beleza? Você não precisa ser melhor amigo da pessoa, mas você tem que conhecer um pouco daquela pessoa. Individualmente, o profissional deve criar um plano para a realização das atividades, distribuição de tarefas, prioridades e eliminação do desnecessário. Isso aí já é o seu planejamento pessoal. Tá? Então você tem que determinar quais são as atividades mais importantes, quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades básicas para poder desenvolver cada tarefa. Tá bom, gente? Então você tem que ter um mínimo de organização pessoal. Se você não consegue se organizar, se você não consegue ter esse mínimo de organização pessoal, você não consegue passar isso para um trabalho em equipe. Tá bom? Que aí, ali, trabalhando em equipe, é que você tem que ser mais organizado ainda, porque muitas coisas não dependem
de você, vai depender do próximo. E aí, o que é pior? Quando o próximo depende de você. Você não prioriza uma atividade, você vai levando. E aí você não consegue executar ela dentro do prazo. Só que para o Ademar poder concluir, aliás, iniciar a atividade dele, eu tenho que concluir a minha. E aí eu não vou concluir nunca, se eu não tiver essa organização. Então isso aí é muito importante para quem trabalha dentro de equipes com projetos, tá, gente? Você deve tomar iniciativas, expressar opiniões e dar sugestões. Isso aqui é muito bom o profissional que dá as opiniões dele, não é isso? Que também vai fazer sugestões. Essas sugestões para quê? Para poder engrandecer o nosso trabalho. São sempre sugestões positivas, beleza? Elimina aquele cara que só vê os problemas, que não vê solução, que está desgostoso. Esse cara, geralmente, a gente não deixa ele interferir muito no trabalho da nossa equipe, do nosso projeto. Tá? Você deixa ele ali um pouco em stand-by, ou então você vai estimulando ele para quê? Para que ele possa poder se estimular e contribuir mais com a nossa equipe do nosso trabalho. Tá, gente? Desafiar-se constantemente, realizar treinamentos e capacitações e cuidar da saúde física e mental. Então, para você ser um profissional proativo, você tem que ter aí, conseguir tentar, ao menos, ter essas habilidades aí, que não são poucas, não é isso, gente? E a capacitação, ela é importantíssima, tá, gente? Então, você tem que ter aí sempre um plano de capacitação pessoal. O que eu vou aprender hoje? O que eu preciso aprender para o próximo semestre? Tá bom? Isso aí é importante para que você possa desenvolver-se pessoalmente. E aí, se você for um profissional mais capacitado, melhor você vai ser para a equipe do seu projeto. Aí a gente tem que promover a inovação. Tá, gente? O que é isso? Reconheça os mais criativos. Esse negócio de reconhecer os mais criativos, a gente tem que ter um pouco de cuidado também quando a gente vai fazer esse reconhecimento. Às vezes existem pessoas dentro da nossa equipe que não estão muito estimuladas, e aí se você vê o reconhecimento de uma outra pessoa, a pessoa vai acabar se desestimulando mais. Então você tem que ter cuidado dentro dessas ações. O que você faz? Você vai fazer elogio. Estava lendo uma reportagem, diz que o elogio em público, não sei se o professor Ademar sabe, é um dos itens mais importantes para o estímulo do trabalhador. Não é isso? Então, assim, você faz um elogio em público, mas aí você tem que também, de alguma forma, elogiar toda a equipe do seu projeto. Você reconhece que aquela pessoa foi fundamental, você reconhece as habilidades daquela pessoa e, ao mesmo tempo, você estimula quem está ali ao lado, quem está ouvindo. E aí você consegue atender esse objetivo. Professor Saulo, quando você chama a equipe, você vai elogiar, você chama toda a equipe e elogia primeiramente a equipe. E aí, posteriormente, eles já vão se sentir elogiados, né? E não há tanto conflito nesse sentido quando você destaca alguém, né? Destacar uma pessoa que sobressaiu, claro, porque tem pessoas dentro da equipe que sobressaem mais do que o outro. Então, você elogia toda a equipe e depois dá um destaque especial para aquelas pessoas que, né, fica mais sutil. Né? Isso, tem que ter todas essas técnicas aí, porque se você marcar uma reunião e só elogiar aquela pessoa, você vai desestimular a equipe e vai conseguir só atender ali o objetivo de estímulo daquela pessoa. Então você tem que trabalhar isso da melhor forma possível também, tá, gente? Assuma riscos consideráveis. Vença os obstáculos e não se deixe vencer. Pense a longo prazo e cuidado com a falta de conhecimento ou conhecimento demasiado de alguma coisa. Então, se a gente seguir esses passos, a gente vai conseguir aí estar sempre promovendo a inovação da nossa equipe de trabalho. Tá bom, gente? E aí a gente vai entrar na questão do desempenho da equipe do projeto. Os fatores preponderantes para o desempenho da equipe do projeto são motivação, que a gente acabou de falar, coesão, comunicação e, por fim, a organização.
Não é isso? Comunicação a gente falou bastante, organização a gente já falou hoje também, motivação e coesão são aí algo que eu acho que é mais recente que a gente vai trazer de novidade. Tá? Então o que a gente tem que ter sempre em mente em relação ao desempenho das nossas equipes de trabalho? Você tem que ter uma comunicação eficiente, você tem que ter uma motivação de toda essa equipe tem que ser coesa. O que é isso? O que é uma equipe coesa? É uma equipe unida, tá, gente? Não adianta você ter pessoas dentro da sua equipe que não ajudam ou corroboram para que todos possam vencer as atividades, para que todos possam caminhar juntos ao mesmo objetivo. A gente chama isso de fogo amigo, por incrível que pareça, tá, gente? Existe dentro de equipes de projetos. Então você tem lá uma pessoa bastante determinada, as outras pessoas da equipe acabam tendo um pouco de ciúme dessa pessoa e aí vão trabalhar para quê? Vão trabalhar para dificultar as atividades daquele colega, o que era para ser o contrário. Então a nossa equipe tem que ter o quê? Bastante coesão, tem que ser bastante unida e motivada para poder desempenhar as atividades do dia a dia, que a gente sabe que são cansativas, tá bom? Então, gente, as equipes de projeto, elas devem ser, na sua maioria, dinâmicas, ou seja, constante interação entre pessoas e processos para que realizem as atividades do projeto, eficazes, conseguem atender aos objetivos do projeto e realizar as entregas daquilo que foi planejado. Hoje você tem que ser um profissional dinâmico, não é isso? Você está trabalhando com uma coisa aqui hoje, daqui 15 minutos já vai surgir demandas novas e você vai ter que procurar solucionar cada problema novo que você tiver no seu ambiente de trabalho. Então, gente, os principais desafios do trabalho em equipe, tá? Isso dentro de projeto. Falta de coesão. Cada um dos integrantes trabalha para si. Ou seja, ninguém tem interesse em ajudar nenhuma outra pessoa dentro do meu projeto. Eu quero só fazer a minha atividade e pronto. O outro que corra atrás do prejuízo ou que corra atrás daquilo que ele necessita para poder realizar suas tarefas. E o excesso de coesão também é um desafio, tá? O grupo se torna alheio às ideias dos outros. Ou seja, aquele pessoal está tão unido, já pensa tão igual, que tudo que vier diferente daquilo, eles vão tratar como um problema. Ou seja, eles não vão nem dar ouvidos a algo que poderia ser uma solução mais simples para algum problema, algum risco, por exemplo, que a gente tiver dentro do nosso projeto. Paradoxo de Abilene, tá, gente? O que é isso? Tem um nome difícil, mas os membros do grupo concordam com uma proposta, mesmo discordando intimamente, por acreditarem que fazem o que o grupo espera. Vocês lembram que a gente tem que promover a inovação da nossa equipe, não é isso? E aí as pessoas têm que opinarem. Por mais que você discorde do pensamento daquela pessoa, é importante que você mantenha a sua opinião, que você diga ela, e não simplesmente fazer isso aí. Você simplesmente concorda, mas intimamente você está ali discordando daquilo que foi tratado. Tá? Isso aí gera até um problema pessoal para você, que você vai levar isso aí até para casa, e lá na sua casa não é o momento nem a hora para poder colocar isso em mesa, tá, gente? Pensamento grupal. Os membros tomam decisões ignorando as ideias alheias por se acharem superiores, tá? Isso aí acontece bastante também. Tem gente que acaba tomando decisões ignorando o que os outros acham, por se achar mais capacitado, por se achar melhor do que aquelas outras pessoas. Pretorianismo, tá, gente? Os membros da equipe se acham melhores que seus superiores e se rebelam contra eles. É diferente ali do de cima, tá? O que acontece? Os membros, aqui no pensamento grupal, tá? Você coloca em discussão algum assunto na sua equipe e aí você toma decisões por si só, você nem escuta o que aquelas pessoas falaram. O pretorianismo, ele é diferente por quê? Porque a equipe toda já se acha superior até a alta administração da cooperativa. Então eles não levam nem em consideração o ritmo de trabalho, as ideologias da minha cooperativa, a missão, visão, valores, porque eles se acham superiores a tudo aquilo. Tá? Então tem que ter esse cuidado com o trabalho em equipe também.
E aqui, por fim, a desorganização não consegue dividir e coordenar as tarefas, tá, gente? Isso aí é muito comum quando você não tem coesão da nossa equipe, quando você não tem conhecimento de quem faz parte dessa equipe e como cada um trabalha. Aí você acaba tendo uma desorganização, você não consegue dividir as tarefas, se você não consegue dividir, você não consegue coordenar, e aí nada anda, e aí o meu projeto vai acabar sendo prejudicado, nem vai acontecer. Tá? Pode falar, professor. Professor, porque o importante nisso tudo aí é a questão da liderança, né? Quando existe uma pessoa, né? Nós vamos falar do gerente de projeto, a pessoa que gerencia tudo isso, né? Ele consegue essa união, essa coesão da equipe, né? Você já viu o professor Bernardinho comandando a seleção de vôlei, né? Então ali, ele tem a equipe na mão, né? Ele trabalha com todos os jogadores. Quem às vezes está na reserva, que não é considerado reserva, faz parte da equipe, ele está fora naquele instante do jogo, mas ele participa, ele torce, ele dá opinião. Então todo mundo se envolve, né? Isso. Pensando positivamente na vitória, né, contra qualquer equipe. Então, assim, o aspecto liderança é importante nisso tudo. Não? Perfeito. E a gente vai ver sobre o papel do líder do projeto aqui. Quem vai realizar todas essas tarefas, quem vai motivar, quem vai trabalhar para que a gente possa ter uma equipe coesa, uma equipe afinada, vai ser o gerente do nosso projeto. Tá? E a escolha do gerente do projeto é importantíssima. Se você escolher uma pessoa errada para isso, nada de bom vai acontecer no gerenciamento do nosso projeto. Pode ter certeza disso. Tá? Então, aqui sobre os desafios do trabalho em equipe, o último, na verdade, é a falta de comunicação. Tá? A equipe não consegue ou não quer trocar informações importantes do nosso projeto. Não é isso? A pessoa simplesmente ignora o fato de estar trabalhando em equipe e aí tem informações e não quer passar para os outros colegas. Às vezes acontece muito isso em órgão público. Não sei se o professor sabe, mas o que acontece? A pessoa vai guardando informações de como que fazem as atividades, para quê? Para que ela se sinta necessária para aquilo. Para que ela seja a única pessoa que consiga operar e realizar aquela atividade. E aí ela quer criar tipo o quê? Uma dependência da organização ou da cooperativa com ela, achando que vai ter ali mais conforto, que não vai ser algum dia jogada para uma atividade de menosprezo, enfim, para que a organização tenha essa dependência. Né? Isso aí é um pensamento muito errado de quem está ainda vivendo isso, mas acontece, tá, gente? E a gente não pode deixar, o gerente do projeto não pode deixar que isso aconteça dentro da sua equipe. Então, tem que passar as informações, tem que compartilhar as experiências para que cada um possa ter todo esse conhecimento. E aí, quando for aquela pessoa que estiver passando por desafios semelhantes, ela vai lá e consegue vencer. Isso é bom tanto para a pessoa como para a organização. Tá bom, gente? Alguma coisa, professor? Não? Então, vamos lá, gente. Ó. Se eu trabalho em equipe, alguns problemas podem surgir, ok? Quando questionados sobre suas atividades, algumas pessoas não conseguem responder com clareza o que seu chefe espera delas. O que isso quer dizer? A pessoa não tem atenção, a pessoa não consegue entender o que foi demandado para ela. Quais são os objetivos do chefe, né? Daquele que repassou a atividade para ela. O que ele realmente quer. Se você ficou com dúvida em relação a isso, a dica é esclareça, seja objetivo. Ok? Tanto se você for o gerente, você tem que passar a atividade de forma clara e objetiva. E se você for a pessoa responsável por executar, o membro da equipe, você tem que ter conhecimento dessa atividade. Se ficar alguma coisa em dúvida, aí você vai ter esse problema e aí isso aí pode levar até você não conseguir realizar a sua atividade. Tá? Professor Saulo, você está na cooperativa, você faz parte da cooperativa, você está
exatamente lá para ocupar o seu espaço, ocupar aquela sua função, e você tem que, dentro das atribuições que eles são passadas, dentro das tarefas que eles são passadas, você tem que ter esse conhecimento. É obrigado a conhecer aquilo que você faz. Porque quando a pessoa, né, superior pede alguma informação, você tem que emitir essa informação com clareza e certa, correta, né? E você está lá para... não para dar problema para a cooperativa, não para dar problema para a empresa. Você está lá para resolver os problemas que por acaso surgirem. Perfeito, professor. Obrigado aí. É justamente isso, gente. Você está lá para somar. Ok? A cooperativa precisa de você, mas precisa de você para realizar uma tarefa, comprar alguma coisa, ir lá em campo e resolver um problema do nosso cooperado, e não para criar problemas. Ok? Então vamos continuar aqui, gente, ó. Outro problema que a gente tem, os objetivos das tarefas a serem cumpridas não foram, vamos continuar aqui no próximo slide, totalmente compreendidos, tornando o membro da equipe um fazedor de tarefas, fazendo por fazer ou porque recebeu as ordens, mas não saber a importância do que está desenvolvendo. Tá? A pessoa não entende a importância do trabalho dela. Ela não sabe o quanto é importante para a cooperativa a sua força de trabalho. E aí ela vai ficar só fazendo, eu estou aqui só para cumprir ordens, cumprir ordens, cumprir ordens. E na verdade não é isso, tá, gente? Ela está para quê? Realizar atividades importantes. Ela é fundamental para o sucesso do nosso projeto. Então isso tem que ficar bem claro na cabeça de cada membro da nossa equipe de trabalho, tá? Além disso, ó, falta de comprometimento com a empresa e com os líderes. Ou seja, faz porque o chefe mandou, se der errado, a culpa é do chefe. Não é isso? Então isso acontece também, a pessoa não se sente inserida, tá? Não tem comprometimento com a empresa. Não reconhece aquela pessoa como um líder. Então o que acontece? Ela simplesmente não vai dar ouvidos. Então vai fazer as coisas por fazer e quando faz. Tá? E se você faz por fazer, se você não empreende ali um pouco de carinho naquilo que você faz, você não vai fazer algo bem feito, o seu trabalho não vai ser reconhecido, o seu trabalho não vai ser importante, e aí você vai ficar até conhecido como um mau profissional, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Olha só, quando há autonomia de pensamento e intervenção no projeto, com sugestões, cresce a competição desastrosa entre os membros da equipe, tá? Então, a gente viu que a gente tem que estimular a pessoa a dar opiniões, não é isso? A participar, dar sugestões em relação às atividades. O que a gente não pode deixar é que isso acabe virando uma competição entre as pessoas. Então, olha só como que a gente está aí numa situação difícil, né? Ao mesmo tempo que você tem que estimular, você tem que ter cuidado para que isso não vire um problema, para que isso não vire uma competição. Não é isso? A gente está aqui, a Ademar deu 3 sugestões, eu dei só uma, vou sair daqui chateado, porque acho que contribui pouco, mas, enfim, o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que contribuir positivamente para o nosso projeto. Então, se o Ademar deu 3 contribuições, talvez ele já passou por algo parecido, tenha um conhecimento maior em relação àquelas atividades, e a gente tem que deixar um pouco o nosso ego. Ok? E opinar só naquilo que realmente foi importante. Tá? A maioria da equipe não percebe que o verdadeiro adversário está do lado de fora da organização, não valorizando o que está do lado de dentro. Né? Isso é aquela competição interna, o fogo amigo que a gente chama. Né? Isso, você tem tanto o mercado aí, está querendo, dificultando os trabalhos da sua cooperativa, querendo te tirar de cena, realmente, né? E aí você tendo que se preocupar com os pensamentos ali da equipe interna do nosso trabalho. Então você tem que ter muito cuidado com isso, tá bom, gente? Vamos ver aqui sobre o desenvolvimento da equipe do projeto, da equipe de projeto, tá? Como que a gente pode trabalhar o desenvolvimento da nossa equipe, ok? Ó, seleção de pessoal, a escolha dos integrantes, você tem que escolher pessoas capacitadas, qualificadas, pessoas proativas, criação de uma identidade para o grupo, você tem que você tem que criar essa identidade para que o grupo possa se sentir ali inserido, coeso,
para que eles possam fazer parte da organização, se sentir parte da organização. Participar no processo decisório, você tem que estimular que os integrantes da minha equipe participem das decisões, tá bom? Não só opinem, mas que eles realmente participem efetivamente do que está acontecendo. Possibilidade de uma abertura intelectual, ou seja, você tem que possibilitar que as pessoas contribuam com os seus conhecimentos, com as suas experiências dentro das atividades do nosso projeto, tá bom? E isso aí vai acabar criando uma abertura intelectual que vai sendo repassado para cada um membro da nossa equipe. Comunicação com o mundo externo e o treinamento, tá, gente? Desenvolvimento e aprimoramento das habilidades. Então você tem que estar aí sempre promovendo a capacitação das pessoas que fazem parte da sua cooperativa e, consequentemente, vão fazer parte da equipe do seu projeto. Tá? Se você não tiver essa capacitação, você aí não vai ter pessoas qualificadas para desenvolver os seus objetivos. E aí, meu amigo, você não vai conseguir realizar projeto nenhum na sua cooperativa. Tá? E aí, como o professor falou, né, tudo isso que a gente passou aqui, gente, vai depender desse camarada aí, tá? Que é o gerente do projeto. A gente vai ver aqui para frente, a gente chama de gerente, porque a metodologia traz assim, mas pode ser que na sua cooperativa você coloque lá ele como líder do projeto. Diretor de projeto. Diretor de projeto. Enfim, a denominação vai mudar conforme as necessidades da cooperativa, tá? A organização da cooperativa. Mas ele é o responsável por desenvolver as atividades do nosso projeto. E aí, gente, ó, é a pessoa designada pela organização executora para atingir os objetivos do projeto, tá? Que eu acabei de falar. São 3 as principais características desse camarada aí, ó. Conhecimento. O que o GP, a gente coloca aqui, gerente de projeto, tá? Sabe sobre o gerenciamento de projetos, ou seja, ele tem que ter conhecimento das metodologias, ele tem que ter conhecimento de como funciona a minha cooperativa, ele tem que ter conhecimento da equipe do meu projeto, tá? O desempenho, o que o gerente de projeto é capaz de realizar quando aplica o conhecimento. Às vezes a pessoa tem bastante conhecimento, mas não consegue aplicar isso de uma forma didática, nem da melhor forma possível, e aí a gente não tem um grande líder, tá? E aí a gente tem ali, ó, a habilidade pessoal, tá, gente? Habilidade não, desculpa. Que é isso, o comportamento do gerente de projeto ao longo da execução do nosso projeto, tá bom? Então a gente tem aí essas 3 características principais: conhecimento, desempenho e aqui o pessoal, tá? O comportamento dele em relação à execução do projeto. Que tipo de comportamento é esse, tá? Se ele está comprometido com o que está acontecendo, se ele está atento aos prazos, se ele está de olho nos custos das aquisições que a gente está fazendo, se ele está trabalhando a motivação das pessoas do nosso projeto, enfim, todo esse comportamento pessoal, ou se simplesmente ele não tem interesse algum naquilo que está acontecendo. Foi denominado líder do projeto, mas jogou as atividades para cada um e as pessoas é que estão tratando isso de forma individualizada, tá bom? Então a gente vai passar agora para a parte de aplicação da atividade, tá? E aí a gente volta quando vocês tiverem realizado isso aí, tá, gente? Obrigado e até daqui a pouco. E aí, turma, vocês conseguiram realizar a atividade proposta para a nossa teleaula de hoje? Antes da gente iniciar aqui com a correção, e antes mesmo da gente finalizar o assunto que ficou pendente, que eu falhei na questão da gestão do tempo, vocês lembram que um dos papéis, aliás, uma das atividades principais no gerenciamento de projeto
é ter a gestão do tempo, não é isso, professor Ademar? Eu falhei aqui, ficou um pouco de conteúdo, mas a gente vai passar aqui. Eu queria só registrar, dar aquele alô especial para o aluno Vanilson. Ele mandou a atividade que a gente ficou dos riscos, né? Aquela tabela de risco que ficou na última aula. A gente correu um pouco com o conteúdo. E aí ele mandou a atividade, mandou a resposta, estava corretinho. Então, meu alô especial hoje vai para o aluno Vanilson. E aí fica o convite também, tá, gente? Participem aqui. Tragam suas experiências em relação do que a gente está falando. A gente está falando de quê? De trabalho em equipe, desenvolvimento de equipe e também do papel do gerente de trabalho. O professor trouxe o exemplo lá do time de futebol. Eu acho que é um dos melhores exemplos que a gente tem para trabalhar em equipe, né? Que você está ali em meio a uma competição e pessoas, cada um cumprindo o seu papel, conseguem realizar seu trabalho de forma efetiva, eficiente e conseguem levar o time ao sucesso, que é a vitória daquela partida lá. Assim também é no gerenciamento de projetos. Então a gente tem que ter lá o nosso time sempre afinado, todo mundo trabalhando nas suas devidas posições. Para quê? Para que a gente consiga atingir o objetivo final do nosso projeto, que vai ser criar um produto, um serviço ou algo exclusivo, tá bom, gente? Então aqui a gente falou das características do gerente de projeto, que é a questão da comunicação, tem a característica pessoal e também a característica do conhecimento, tá? E aí a gente vai destacar agora as habilidades que o gerente de projeto ele tem que ter para poder trabalhar com equipes, tá? Então bora ver aqui, gente. Primeira habilidade é a liderança, estabelecer direções, alinhar pessoas e motivar e inspirar, tá? Então ele tem que ser um líder. A gente consegue identificar a liderança, essa habilidade em pessoas só numa conversa, não é isso, professor? A gente consegue ver quando a pessoa nasce para ser líder, assim, ela consegue passar isso para você. Então, atividades muito simples, ela toma a frente, ela dá opiniões, ela dá sugestões, vamos seguir por esse caminho, vamos fazer assim. Não é isso? Trabalho em grupo também aí na escola, vocês vão ver que a pessoa se propõe. Vamos lá dar exemplo da nossa atividade de percurso. Então, tem que fazer na cartolina lá o painel do Canvas. Então, você vai ver que vai ter pessoas que não, pode deixar que eu faço, vamos fazer assim. Aí você vai delegando atividades para as demais da equipe. Então, isso aí, gente, é o papel de liderança. Existem pessoas que já têm isso bem aguçado e existem pessoas que precisam trabalhar mais isso aí para poder estar trabalhando à frente dos projetos, tá? O interessante aqui, essa habilidade não pode faltar de forma alguma para o gerente de projeto. Tá? Então tem também a parte da comunicação, reportar o progresso do projeto, decidindo quem, quando, de que forma e a quem reportar o desempenho do projeto. E aí ele tem que ter também a habilidade de negociação, discutir com o objetivo de chegar a um acordo, ocorrer em torno de diversas questões, em diversos momentos e em vários níveis do projeto. Tá? Então, ou seja, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber passar tanto para a equipe quanto para os patrocinadores, tudo que está acontecendo em relação ao projeto. E além disso, ele tem que ter ali essa habilidade de negociação. Isso aí ele vai ter que ter bem aguçado, porque ele vai constantemente negociar, seja com fornecedores, seja com partes interessadas, seja com a equipe do nosso projeto, ele vai estar tendo que negociar o tempo, os custos, mudanças em relação à estrutura analítica do nosso projeto, mudanças em relação ao escopo, não sei se vocês ainda lembram do escopo do nosso projeto. E aí, gente, se ele não tiver essas técnicas de negociação, se ele não for um pouco flexível, se ele não souber qual é o objetivo maior, ele não vai conseguir chegar ali numa negociação importante, interessante para as atividades do nosso projeto. Então, ele tem que ter essa habilidade aí bem aguçada. Tá bom, gente? Importante em relação ao gerente do projeto. Nem todo responsável pelo projeto é gerente de projeto. Ele pode ser líder ou qualquer outra definição, mas só será gerente de projeto se ele decidir sobre os caminhos do projeto. Ou seja, é aquilo que a gente falou, né? A denominação vai mudar conforme a estrutura da minha organização. Então ele pode ser líder, pode ser gerente, pode ser o chefe, pode ser o técnico, pode ser, enfim, o que a minha organização determinar. Mas, se ele decidir como que as coisas vão ser feitas em relação ao nosso projeto, aí sim ele vai ser o responsável, o gerente, dentro da metodologia PMBOK, do nosso projeto. Tá? O gerente do projeto não é cargo,
não é função, é papel e qualquer um pode desenvolvê-lo. Tá? Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui você tem que deixar bem alinhado com as pessoas da sua cooperativa. O que acontece? A direção decidiu nomear o Ademar para ser gerente do projeto dentro da nossa cooperativa. E aí o Ademar, ele está esperando o quê? Uma gratificação por isso. Se a minha cooperativa não achar interessante dar essa remuneração para ele, essa gratificação, ele vai se sentir ali menosprezado, vai achar que não é importante o trabalho dele, enfim, não vai se alinhar aos objetivos do projeto, e aí é um risco que a gente pode ter que trabalhar ao longo do nosso projeto isso aí também. Então não é um cargo, tá, gente? É responsabilidade da pessoa. É ali uma responsabilidade temporária, ok? Vale salientar, professor Saulo, que o próprio projeto, ele dentro do próprio projeto pode contemplar isso, se for o caso, né? Sim, então, pode ser. Se existir dentro do projeto uma remuneração específica para o gerenciamento do projeto, aí tudo bem. Nada impede. Nada impede que a nossa cooperativa, ainda bem que o professor trouxe isso, né, Ademar? Nada impede que a cooperativa faça esse trabalho de remunerar. No entanto, se ela remunera um projeto, aí ela tem que remunerar todos os demais. O que ela não pode é fazer isso. Já dentro da minha experiência trabalhando com gerenciamento de projetos, dentro de uma empresa, eles remuneravam os projetos que eles diziam que eram estratégicos e não remuneravam os gerentes dos projetos, dos demais projetos que aconteciam dentro da organização. Gera conflitos. E aí gera conflitos internos, né? Porque você já está trabalhando. A própria empresa, a própria administração, ela categorizou que aquele projeto que você está gerenciando, que não está recebendo remuneração para isso, não é importante. Não é isso? Então, você tem que ter cuidado com isso. Se você vai remunerar, você tem que remunerar a todos, tá bom? Se você não vai remunerar, beleza, ninguém vai ter esse problema em relação a ganhos trabalhando como gerente de projeto, tá? Olha só, gente, o gerente de projeto, ele tem que ter autoridade de dizer não, tá? Ele não pode ser aquela pessoa subordinada, aquela pessoa que não consegue dizer não, aquela pessoa que não impõe os limites em relação à sua equipe, tá? Isso aqui não pode acontecer no gerente de projeto. Deve ser designado o mais cedo possível. Na iniciação, no processo de iniciação, a gente tem que definir quem vai ser o gerente do nosso projeto. É encarregado do projeto, mas não necessariamente dos recursos, tá? Os recursos, quem vai ser encarregado disso é a nossa organização, porque é ela que tem a administração dos recursos materiais, das pessoas, ok? Então, ele vai ser encarregado do projeto, mas a administração dos recursos necessariamente não vai ser ele. Entende a responsabilidade profissional e é o responsável pelo fracasso do projeto, tá bom? Então, ou seja, se deu tudo certo, ok, bônus para toda a nossa equipe e bônus para o gerente. Se deu tudo errado, o único fracassado, ou seja, a única pessoa responsável pelo fracasso é o gerente do projeto. Então, aí que mora o perigo, né? Você tem que escolher pessoas realmente capacitadas para poder desenvolver essa atividade tão importante. Quando a gente vê times famosos que não conseguem atingir lá, ganhar o troféu de campeão ou atingir classificações dentro do campeonato, o que mais acontece, né, professor? O que mais acontece com essas equipes? O treinador é que é demitido, ou seja, o gerente do nosso projeto é que ele é demitido, e não a nossa equipe toda, né? A gente pode ter algumas mudanças pontuais, mas o responsável pela não classificação vai ser sempre do treinador, tá bom, gente? Então a gente tem aí a parte de execução, monitoramento e controle. O que é isso? Você vai acompanhar as atividades, sempre monitorando se elas estão dentro do prazo previsto, dos custos previstos, se está dentro do que foi planejado, tá? E aí você vai exercer controle sempre daquilo que está acontecendo, ou seja, surgiu um imprevisto, meu projeto saiu daquilo que foi planejado, aí eu vou tomar ações, beleza? A gente já viu isso nas outras aulas anteriores, então você sempre vai ter esse trabalho de execução, monitoramento e controle dentro do nosso projeto, tá? Depois que você faz isso, depois que você sai do planejamento, entra aí nessa parte de monitoramento e controle, na execução, você vai passar para o encerramento, e a gente vai ver aqui as atividades de encerramento, tá? Ó,
além de ser o responsável pela execução, pelo monitoramento e o controle, cabe ao gerente de projeto o encerramento deste, né? Esse processo envolve também o encerramento dos contratos e o encerramento administrativo. Tá bom, gente? Olha só. Quais são as atividades? Garantir que o trabalho foi finalizado de acordo com o planejado, ou seja, se o meu planejamento foi feito de forma correta, todas as minhas atividades vão também seguir o que foi planejado, tá? Então eu tenho que garantir isso enquanto gerente de projeto. Formalizar o aceite do produto final do projeto, ou seja, o meu objetivo final. Avaliar a eficácia dos processos desenvolvidos ao longo do projeto. Registrar as lições aprendidas. Arquivar a documentação gerada ao longo do ciclo de vida do nosso projeto. Tá? Então, tudo isso aí são atividades do encerramento do nosso projeto. Quem é o responsável por isso? É o gerente do projeto. E aí, depois que a gente faz todas essas etapas, é que a gente pode dizer que acabamos com o nosso projeto, beleza? Não quer dizer necessariamente que o encerramento de um projeto é o atingimento do meu objetivo, ou seja, será fazer um produto. Se eu não conseguir fazer um produto, eu tenho que fazer essas atividades de encerramento, por mais que o meu projeto tenha sido fracassado, tá? E aí a gente vai entrar para o último tópico, para a gente iniciar a correção das atividades, que é a gestão de projetos e preceitos de cidadania, né? Por que a gente tem que ter esses preceitos de cidadania, gente? Ó, a gente tem que garantir que o projeto respeite as leis, o meio ambiente e as pessoas. Garantir que o produto final do projeto atenda às normas regulamentares quando necessário. Imagina um projeto grande, complexo, que muda com o ecossistema. Vou dar o exemplo aqui da barragem do Rio Madeira, né? Você tem que garantir que aquele projeto seja feito de forma que ele atenda tanto os seus objetivos, que é a geração de energia, sem ter um impacto grande, significativo no meio ambiente e na sociedade que vive ali ao entorno dessa represa, tá, gente? Então, a gente está trabalhando com pessoas. Nosso trabalho vai atingir uma sociedade. Então, a gente tem que trabalhar da melhor forma possível, tá? E aí a gente vai iniciar para as atividades, tá bom? Vamos já falar aqui da questão 1. Já que, em regra, um projeto é executado por uma equipe, diga quais são as formas para aprimorar o trabalho em equipe. A gente tem alguma participação aí, professor? Temos participação, sim. A professora Maria Cândida mandou a resposta aqui dos alunos Joéder e Stefani, né? Está um pouco complicado para ler, mas melhor a resposta: melhorar a comunicação, ser um profissional proativo, né? E nós temos também respostas aqui do aluno Maico, da Escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, a aluna Juliana Xavier, que também respondeu, da Escola Professora Quitéria, lá do Garimpo Bom Futuro, né? Nós temos algumas respostas, como aqui ter empatia, saber ouvir todos os diferentes pontos de vista, ser racional nas negociações, ter autocontrole, né? São uma das respostas aqui. A gente tem várias dicas, né, para poder estimular aí o trabalho em equipe. Todo mundo respondeu de forma correta aí, a gente viu que teve várias respostas. Muito obrigado pela participação de vocês, tá, gente? E realmente, você pode ter, ao longo da execução de um projeto, você pode ver que as equipes vão ser estimuladas com atividades diferentes, tá? Nem sempre aquilo que a gente passou aqui na aula de hoje vai ser um padrão, né, para todos os projetos que você vai fazer ao longo lá da sua jornada profissional, tá? Então você vai ver, olha, eu vi que, por exemplo, tá, vamos fazer uma reunião com a nossa equipe do nosso projeto, e aí eu senti a necessidade que o pessoal consegue se reunir melhor se tiver alguma coisa para comer, não é isso? Então o que acontece? Fica de experiência, tá, gente? Isso acontece com algumas equipes. Você já vai se reunir com as pessoas, prepara um café da manhã, não é isso? Não sei se o Ademar já tem experiências assim também. Isso não está aqui. É um atrativo, né? É um atrativo. Você tem que criar alternativas para que você possa estimular as pessoas a participarem das reuniões, participarem das atividades, tá? Quando o ambiente de trabalho já tem uma maior maturidade, as coisas fluem de uma forma mais fácil, não é isso? O gerente de projeto ele tem uma qualidade melhor no trabalho que ele executa.
No entanto, nem toda organização ela vai ter essa maturidade. Então você vai ter que criar esses mecanismos, tá? Então, sempre tentando trazer para os objetivos do projeto. Não deixar a reunião ir para outras conversas, assuntos pessoais, fugir daquela pauta, tá bom? Então, vamos aqui para a resposta, gente, ó. Eu elenquei aqui melhorar a comunicação, ser um profissional proativo e melhorar a inovação, tá? E aí a gente consegue ter uma equipe mais preparada, não é isso? Ter uma equipe que a gente consiga realizar todo o trabalho do nosso projeto. Questão número 2, ela é um pouco grande, né? Ficou bem grande, não é isso, professor? Então vamos lá, ó. João, Francisco e Antônio são da cooperativa de beneficiamento de castanha Comer é Viver e estão trabalhando no projeto Castanha do Brasil para o Brasileiro, que visa atuar principalmente no mercado regional. Tá? Antônia é responsável por acompanhar todas as atividades, enquanto João verifica as leis para atuação no mercado regional, no caso Rondônia, e Francisco busca por fornecedores. Eles são amigos há décadas e conseguem trabalhar em perfeita harmonia. Continuando aqui, né, ó, sobre o texto anterior, responda: qual o papel de Antônia no projeto? A harmonia ajuda no trabalho em equipe? Justifique a sua resposta. E aí, gente, qual seria o papel de Antônia? Né, ó, Antônia é responsável por acompanhar todas as atividades do nosso projeto. Se ela é responsável por acompanhar todas as atividades, por tudo que acontece, ela só pode ser a gerente de projeto, né? Ela vai comandar essa equipe. Teve alguém que respondeu de forma divergente aí, professor? Que acha que ela não é a gerente do projeto? Não, os que responderam aqui é gerente de projeto, né? E a harmonia, né, Antônio, é responsável, a harmonia é de fundamental importância em um ambiente de trabalho como um todo, né? Então, sei lá, a justificativa da segunda aí. Da letra B, né? Ó. Isso, da letra B. Então, realmente, ó, a Antônia ela é a gerente do nosso projeto, todo mundo concorda com isso, porque ela é responsável por tudo, inclusive pelo fracasso do nosso projeto, né? Se tudo der errado, vai ter uma pessoa responsável e é o nome, tá? É a Antônia, é o Saulo, é o Ademar, é aquele profissional. Então, se você for nomeado aí gerente de um projeto, você tem que estar aberto aos desafios, não diga não. No entanto, se qualifique, busque as metodologias, busque conhecer a organização e também a equipe que vai desenvolver esse trabalho com você, tá bom? Para quê? Para que você não possa ser responsabilizado por um projeto fracassado, né? Isso é muito ruim profissionalmente, tá? Então a letra B aqui, ó, respondendo sim, né? O fato de eles se conhecerem ajuda para que a equipe possa ter coesão e eficiência. Cada membro deve saber dos pontos de dificuldade que todos devem enfrentar, fazendo com que haja ajuda mútua e, assim, o projeto não corra nenhum risco de alguma atividade sair contrário ao planejamento. É aquilo que eu falei durante a nossa teleaula de hoje. Você não precisa ser o melhor amigo da pessoa que está executando um trabalho com você, mas você tem que conhecer o mínimo daquela pessoa, não é isso? Você não precisa ser criado junto com ela, mas você tem que saber quais são os objetivos pessoais. Você tem que tentar entender qual é a forma de trabalho daquela pessoa, para que vocês possam ter ali o mínimo de harmonia. E, além de tudo isso, né, aquilo que é primordial para qualquer pessoa, você tem que respeitar cada membro da equipe do seu projeto, ok? Dentro das limitações de cada um, dentro dos conhecimentos de cada um, tá? Questão número 3. Quais as 3 principais características de um gerente do projeto? A gente tem respostas aí, professor? Cadê o pessoal, hein, gente? Cadê vocês? Cadê o alô? O pessoal parece que estão torcendo já. Já estão torcendo. Cadê o alô especial aí, né? Para as escolas que a gente tem aí acompanhado, né? A gente sabe que a mediação trabalha aí, pessoal aqui do Baixo Madeira, vai de Guajará-Mirim até Extrema, né? Então é muita gente que está envolvida nesse projeto aí. E a gente quer a participação de vocês, gente. Então mandem as respostas, por favor. Olha só, gente, ó, o conhecimento, ou seja, o meu gerente de projeto ele tem que ter todo o conhecimento de metodologia, da organização, enfim, de tudo,
até das atividades que a gente elencou lá no escopo do nosso projeto, para que tudo corra bem. Além disso, ó, outra característica que a gente tem, o desempenho, tá? Ele tem que realizar tudo conforme planejado, ele tem que coordenar as atividades conforme prevê as metodologias da melhor forma possível. Então ele tem que ter um bom desempenho. E tem a característica pessoal, ele tem que ter comprometimento com o meu projeto. Ele tem que ter comprometimento com a equipe do meu projeto e também com a organização, com a minha cooperativa, com tudo isso. Tá? Se ele não tiver essas 3 características aí, ele é um gerente que não é, talvez, a pessoa certa para poder conduzir os trabalhos dentro da nossa cooperativa. Tá? Lembrando que é a pessoa, papel mais importante do gerenciamento de projeto. Tá? Todas as demandas vão partir do gerente de projeto. Então, se eu não colocar uma pessoa capacitada, qualificada, responsável, que trabalhe o estímulo lá da minha equipe, eu vou ter grandes problemas com esse meu projeto e aí eu não vou conseguir, talvez, realizar ele. Tá? Lembrando que se eu não conseguir realizar um projeto, eu vou estar fazendo o quê, gente? Eu vou estar fracassando nos meus objetivos, eu vou estar perdendo tempo, aquela equipe poderia estar sendo destacada para realizar um outro projeto, e o pior, né, o mais importante deles, eu vou estar perdendo dinheiro da minha cooperativa. Tá? Então você vai trazer prejuízos para as pessoas que trabalham com você. Isso é bastante ruim, tá? Isso não é muito bom, e aí isso aí vai te desqualificar enquanto profissional. Então tem que ter todo esse cuidado aí. Questão número 4, gente, ó. Quais as principais habilidades do gerente de projeto? Tá? A gente falou das características, a gente vai falar agora das principais habilidades do nosso gerente de projeto. Olha só, desculpa, tem que ter liderança, comunicação e negociação, não é isso? Então ele tem que ser aquela pessoa líder, tem que ser carismático, ele não vai ser o chefe, né? Não vai chegar e você tem que fazer essa atividade porque eu quero, porque eu estou mandando. Jamais, tá? Nosso gerente de projeto, ele não pode agir dessa forma. Ele tem que saber conversar com as pessoas. Ele tem que saber liderar as atividades. E ele tem que estar por dentro de tudo, tá? Professor Saulo, só para registrar aqui, as alunas Amanda e Poliana mandaram a resposta, né, da terceira. O pessoal começaram a acordar agora, parece. Começaram a mandar respostas agora. É a internet, professor. A internet tá ruim. Internet está lenta, né? Mas assim, ó. Aí estão dizendo, professor, vai mais devagar por causa do... Mas nós temos o tempo aqui também controlado. Então não dá para esperar, né? A questão das respostas. Mas os alunos estão participando, começaram a participar bastante agora, né? Mandando as respostas corretamente. Tá de acordo com o que o professor Saulo está respondendo aí. Tá? Parabéns para quem está respondendo. Só para registrar aí, professor, o nome mesmo das alunas, tem fácil aí? Tem também Abimael e Luan, né? E as alunas Amanda e Poliana. Amanda e Poliana, né, gente? Beleza, participem aí, muito obrigado, tá, por enviar as respostas de vocês. O professor está ali antenado, se surgir alguma coisa nova, se vocês quiserem trazer opiniões também, a gente está aqui para ouvir vocês. Nós somos uma equipe dentro desse projeto que é aqui o cooperativismo, ok, gente? Então, a gente falou lá das características, né? Das habilidades, perdão, do nosso gerente de trabalho. A gente tem lá, primeiro é a liderança, segundo a comunicação e terceiro, a negociação, né? Então, ele tem que ser um líder nato, ele tem que saber se comunicar com a equipe, e aí eu já vou entrar no exemplo que o professor falou da equipe lá do Bernardinho de vôlei, né? Não sei se vocês já acompanharam, mas o esporte ele traz muito sobre trabalho em equipe e gerenciamento de projetos. E aí você vê que em um olhar, um simples olhar que o atleta dá para o treinador, ele já consegue entender qual é a mensagem que o treinador quer passar. Se precisa fazer um reposicionamento lá dentro da quadra, se precisa atacar de uma outra maneira. Então, um simples olhar já diz tudo. Só consegue fazer isso quem tem uma comunicação muito boa com a sua equipe, e aí ele tem que ter o conhecimento delas, tem que ter coesão, tem que saber com quem ele está trabalhando, tá? E aí a última é a negociação, né, gente? Essa parte aqui eu confesso para vocês que, no meu ponto de vista, é a parte mais crítica, né, de um gerente de projeto, mais difícil porque você tem que agradar a gregos e troianos,
não é isso? Dentro do nosso projeto. Você vai ter que agradar a sua equipe, você vai ter que agradar os seus patrocinadores e você vai ter que agradar os seus fornecedores. E, além de tudo isso, você também tem que se agradar com as atividades que você está desenvolvendo. Então, o que acontece, gente? Você tem que, aí, um mundo de pessoas tá negociando constantemente com elas para que você tenha ali o melhor resultado possível. Ou seja, uma compra com um bom desconto, não é isso? Seja uma partida lá com que a gente saia campeão, seja a nossa cooperativa ali mudando de um endereço para o outro que atenda tanto o cooperado A, quanto o cooperado B, quanto o cooperado C. Então, você tem que satisfazer a muitas pessoas. E isso é bem difícil no papel ali do gerente de projetos. É o que eu acho mais difícil. Tá? Vamos ali para a atividade, questão número 5, gente. Por que devemos ter responsabilidade socioambiental na elaboração e no gerenciamento de projetos, né? Isso trabalhando na nossa cooperativa. Por que a gente tem que ter isso, gente? Porque nós vivemos em sociedade, né? E devemos respeitar as leis, principalmente as pessoas e o meio ambiente em que vivemos. Não é isso? Então a gente tem que estar sempre antenado com essa questão, tá? Da sociedade, do meio ambiente, as pessoas. Por isso que a gente tem que ter aí esse preceito, né, de cidadania com qualquer trabalho que a gente vai fazer dentro do nosso projeto. São as questões relacionadas à sustentabilidade, né? Então, nós como cooperados, participando de uma cooperativa ativamente, nós vamos executar alguns trabalhos, vamos precisar de matéria-prima, nós temos que utilizar essa matéria-prima com responsabilidade. Isso. É isso, professor Saulo. Então, nós temos que preservar o que temos hoje, utilizar, mas preservando, para que no futuro, né, outras pessoas também possam utilizar desses recursos. Então, isso aí é importante, que hoje existe a legislação, principalmente quando a sua cooperativa vai trabalhar com a prefeitura, ou com o governo estadual, o governo federal, ela exige, né, o governo exige hoje que você trate bem essas questões da sustentabilidade. Não só isso, também várias outras atividades que a gente vai fazer. A gente vai negociar com fornecedores no nosso projeto, tá? Então, o que acontece, gente? Tem fornecedor, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Tive um problema com uma máquina de lavar, fui lá, contratei uma empresa para realizar o conserto. A empresa fez o reparo, mandou as peças estragadas, mas ela não me mandou a nota fiscal, professor, né, lá do conserto da máquina. Então, infelizmente, ainda existem empresas que utilizam desses artifícios aí para poder burlar a legislação. E dessa mesma forma, ela vai fazer o quê? Para poder agredir o meio ambiente, para poder lá tentar ganhar em todas as negociações que ela for fazer. Então, a gente, enquanto gerente de projeto, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado aí essa nossa teleaula de hoje, que está encerrando com assuntos novos. Próximo a gente vai trazer só a revisão e aí a gente já vai ter a prova. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Passar agora para o professor Ademar só para dar o tchau dele aqui e a gente se vê na próxima teleaula. Aguardamos vocês na próxima aula para a revisão e nos prepararmos para a nossa prova. Então, um abraço e tchau. Educação à distância, mudando realidades.